Dilemas 105 e hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Faz tudo sempre igual, gente. Meteu ali um Chico Buarque. Eu quero começar, eu falei para Peu que eu queria muito começar esse dilema hoje diferente, porque chegou um e-mail aqui que foi um sopro de esperança para a humanidade. E eu quero partilhar com vocês, porque essas coisas a gente também precisa partilhar, né? Na verdade, acontece muito isso, tá? Troca de e-mails que acontecem por conta dos dilemas que chegam, de como a gente trata os assuntos aqui. E é uma delícia essa troca, a gente ama. Mas acho que vocês vão entender a razão. Vamos lá. Lu e Pedro, meu nome é Enzo e eu sou um cara. Há pouco mais de um mês, minha esposa me mandou um episódio do Dilemas pelo WhatsApp. Para ser preciso, foi no dia 16 de agosto e o episódio foi o 3. Eram 2 dilemas de 2 Valentinas, como de costume, que envolviam uma questão financeira entre o casal. Uma delas se sentia pressionada por manter-se no mundo corporativo para bancar a casa, a família e por aí a coisa seguiu. Esse não era o nosso dilema como casal. Apesar de termos alguma coincidência com esse tema, não foi e não é propriamente um dilema por aqui. A outra Valentina tinha problemas em receber uma mesada do marido. Também não é um dilema nosso, apesar de certas coincidências que um dia posso contar para vocês. Olha eu já aqui me abrindo todo. Já tinha ouvido a minha Valentina escutando o podcast pela casa. E a voz de Luanda me chamou a atenção, porque é muito gostosinha de se ouvir. Até quando ela dá um esculacho é confortável. Vou perguntar se os meus filhos concordam, viu, Enzo? Mas, por alguma razão, não me sentia atraído a ouvir os programas com atenção e frequência. Enfim, desde aquele dia 16 de agosto, passei a ouvi-los quase todos os dias, no momento de passear com a cachorra, ou de lavar a louça, de fazer a janta, de dar uma varridinha no apartamento, ou uma caminhada até o trabalho. Nessas, ouvi todos os episódios de um ano de dilemas em um pouco mais de um mês. Hoje é dia 20 de setembro. Gostei muito de alguns e pouco de outros, mas é assim mesmo, né? Acabo me vendo em alguns dilemas e especialmente naquele episódio 3 da Valentina, que quer sair do mundo corporativo. Sou formado em Direito e concursado do Tribunal de Justiça da minha cidade e há uns 6 anos estudo para o concurso de juiz estadual. No meio dessa coisa toda da vida, da pandemia, das cobranças e etc., me vi muito infeliz e comecei a fazer terapia esse ano para entender o que dessa caminhada é desejo meu e o que é vontade de agradar os outros. Nesse processo, aquele episódio me ajudou a destravar algumas coisas em mim. Junto com a terapia, aprendi a falar mais sobre meus sentimentos e, mais que isso, pensar sobre eles. Até voltei a escrever. Acho que foi um bom jeito que a minha Valentina achou para me introduzir nas conversas de vocês. E os ouvindo, passei a refletir mais sobre outras coisas e acho que me tornei mais empático. Esse final de semana estive em Curitiba e pensei em Pedro. Opa! Para um concurso. E durante o almoço, com 3 amigas, recebi esse elogio. Fui empático às queixas delas. Então eu vim aqui mandar um abraço para vocês que estão me ajudando nesse exercício de entender a dor do outro e de entender-me a mim com a minha dor e saber que a minha dor, existe. Talvez quando a gente reconhece que tem dores próprias, fique mais fácil lidar com a dor do outro de um lugar mais sensível. Isso eu estou pensando agora. Nem era isso que eu ia escrever quando comecei esse e-mail. Espero que vocês estejam bem, protegidos, com saúde, que as crianças estejam igualmente bem, felizes e curiosas. Pedro e Luanda, que conheço até agora, são aqueles de agosto de 2020, mas acho que em mais um mês eu alcanço os episódios da semana e posso me emparelhar no tempo com vocês. Um beijo, Enzo. Ô, rapaz! Um abraço. É um e-mail que vem envelopado num abraço, que coisa boa de ouvir. Tem um parênteses para finalizar aqui, para mim foi assim, Tem ganhou mais. meu coração. Entre parênteses, no final, coloquei o disco novo da Maria Bethânia para escrever esse e-mail. Vocês já ouviram? Que coisa linda. Lindo demais. Também Gente. ganhou meu coração. Ô, Enzo, cara, obrigado por ter nos mandado isso. E saiba que um e-mail como esse, eu queria dividir aqui contigo na intimidade, que me ajuda muito a olhar para o dilemas de um jeito generoso. Eu fico me perguntando, já falei aqui em alguns episódios que já já você vai chegar aí, Enzo, que às vezes eu entro em crise, mas aí quando chega um e-mail desse,
a crise passa. Porque aí eu relembro porque a gente faz isso aqui, nesse closetzinho, com esse cheirinho de sapato que eu tô sentindo aqui agora. Obrigado, obrigado demais. E quanto a Curitiba, bicho, boa sorte. Eu amei esse e-mail, me tocou profundamente, porque eu acho que é um jeito da gente sair das nossas certezas absolutas sobre o feminino, o masculino, homens e mulheres, sabe? Eu acho que tem uma hora que todo mundo vai em busca, sim, de viver uma vida mais menos ensimesmada e mais empática, talvez. Eu não sei se é essa palavra, mas eu fiquei muito feliz com esse e-mail. Então, Enzo, muito obrigada, querido. Também. Pois é, começamos assim hoje, mas agora vamos para o episódio. Ah, Caboge! Solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, Treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Esse eu vou deixar tu ler, tá? Por quê? Ah, Tem alguma lê aí. razão? Lê aí, porque é gatilho, pessoal. É mesmo? É. Ai, tá dando-se. Vamos lá. Esse é um dilema de uma Valentina. E ela fala assim: Olá, forte e afetuoso abraço. Queria saber se querem ser meus amigos. Opa, já são. Depois de maratonar, escrever e apagar, agora vai. Pode soltar a vinheta Camboja. Não, não é Camboja, é Caboge. Camboja é aquele lugar maravilhoso. Sou Valentina, 37 anos, mãe de um Enzinho de 4 anos, casada com um Enzo. Meu dilema envolve meu corpo, que ainda busco aceitar e cuidar. Filha de uma Valentina muito rígida e autoritária, fui a filha desejada e muito esperada. Já estavam desistindo quando eu resolvi vir. Minha mãe sempre me colocou na posição de perfeição, mas logo cedo dava sinais de que eu não era o que ela gostaria. Estrábica, míope e pasmada era essa palavra. Minha mãe se irritava porque por vezes eu ficava como congelada no meu mundo da imaginação. Tive que assumir responsabilidades muito cedo, cuidava do meu irmão 5 anos mais novo e passava longos períodos em casa sozinha. E fazia o quê? Comia. Comia escondido. Inventava receitas. Hoje vejo que eram coisas de criança, mas minha mãe não encarava assim. Lembro de com 10 anos fugir de casa, por conta de uma nota baixa. Aos 15, ia em endocrinologista e tomar remédios para emagrecer. Um sobrepeso veio hoje, eu não era obesa. E aos 17, na fase do vestibular, eu adoeci. Tive anorexia e me recordo de minha mãe só se dar conta disso porque os outros falavam do meu aspecto doente. Fiquei 1 ano sem menstruar. Fomos a uma ginecologista. Os exames apontavam que tinha ovário policístico. Precisava tomar anticoncepcional para melhorar. Minha mãe não deixou. Disse que isso era aval para eu querer fazer sexo. Eu, que nem namorado tinha, que não atraía nem gripe. Fomos a uma consulta com psicóloga. Ela aceitou me levar. Ela se recusou a acreditar que aquilo era problema e pagar aquele, abre aspas, absurdo, fecha aspas, por sessão. Melhorei? Sim, quando passei na faculdade desejada, psicologia, numa cidade a alguns quilômetros de distância, longe da minha mãe. E agora? Agora, com 37 anos, ainda não consigo amar meu corpo. Luto com a balança. Estou na fase de fazer musculação, dieta, desejar um corpo para mostrar. Luto para ter uma sexualidade que permita ser. Depois de tanto tabu, tanta proibição, é muito difícil me soltar para o sexo. Meu dilema. Como trabalhar essa aceitação saudável do corpo? Como amar esse corpo sem ir para extremos? Ufa, foi catártico e bom. Sei que vão ler, e isso já me dá um quentinho. Me ajudam? Assinado Valentina. Luanda tá aqui engolindo seco. Aff. É muito violento, né?
É muito violento. E ressoa muito em mim esse dilema, muito, sob vários aspectos. Tem, tem uma passagem que eu conto rindo hoje, mas que ela não é nada engraçada. Eu voltando depois de um período longe de casa, depois de um intercâmbio, e reencontro, né, minha mãe. E ela, depois de 8 meses longe, assim, a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe uma da outra, e aí ela me abraça e ela diz assim: filha, não se preocupa, amanhã a gente vai resolver esse problema. E esse problema eram os 20 quilos a mais que eu estava. E, e isso foi um detonador para mim de um processo de adoecimento. Porque como é que aqueles quilos eram um problema para minha mãe? Eu era a filha que não dava problema. Então eu precisava me livrar daquele problema. E eu entro num processo violento comigo e eu chego a 45 quilos. E desde então, isso tem mais de 20 anos, e desde então eu não sei que tamanho eu tenho. E é muito louco, porque qualquer pessoa que me encontre na rua, que me conhece, vai dizer que eu sou uma mulher magra. E eu tive muita dificuldade de me ver assim. Eu sempre, quando eu conto esse episódio, né, eu sempre falo que eu me via Sheila Carvalho, né? Eu achava que eu tinha uma coxa 5 vezes maior do que a que eu tinha, uma bunda 5 vezes maior do que a que eu tinha. E Sheila Carvalho não era uma mulher para quem eu olhava e achava bonito. Eu queria ser Gisele Bündchen. Eu achava que aquele era o corpo bonito. Então, se eu me via como Sheila Carvalho, eu não, consequentemente, eu não era bonita. E é muito difícil isso. Muito, muito difícil, porque isso constrói um monte de coisa na gente que a gente não entende que tá tudo ligado, né? Depois de muitos processos terapêuticos e de me colocar num lugar de cuidar de outras mulheres, eu entendi a importância de pegar isso e dizer assim, não, isso aqui eu vou redimensionar, porque eu também não acho que a gente cura isso, mas eu vou redimensionar isso na minha vida. E hoje eu tô muito feliz. Eu sofri um aborto em dezembro, né? Então, eita, que hoje tá foda. Mas de dezembro pra cá, eu não sei se por conta disso, eu não sei o que aconteceu, meu corpo mudou muito. A própria pandemia, né? E eu entrei numa de fazer muito exercício. Eu faço muito exercício, eu adoro fazer exercício. Mas eu não via o resultado que eu queria. Eu não me via emagrecendo como eu gostaria. E aí eu parei assim, o que eu tô buscando? O que eu quero? Por que isso não tá bom? Por que do jeito que tá não tá bom? Que porra de régua é essa que eu tô me colocando? E que eu não consigo olhar pro espelho e dizer, tá bom, tá tudo certo. E é muito recente esse lugar de conforto com esse corpo que tem estria, celulite, uma cicatriz de cesárea, duas cicatrizes de cesárea, né? Um corpo flácido, um corpo de uma mulher de 40 anos que não vive para esse corpo, eu vivo para outras coisas. E esse lugar de conforto com o corpo, ele é muito bonito, porque ele ancora uma paz. E sentir essa paz é o que tem me trazido a disciplina de não cair no extremo de não tá bom. Eu não faço dieta. Eu me recuso a fazer dieta. Eu me recuso a não comer. Porque para mim, não comer é adoecer. Então, não, eu sempre, eu brigo com essa coisa de, não, eu vou comer sim, eu vou comer. Eu nunca digo que eu não vou comer alguma coisa. Porque para mim é sempre um gatilho de, você pode ficar doente. E o que é isso tudo
no final das contas. É uma ligação com o controle, né? Uma sensação de controle que vai te levar para uma sensação de se sentir amada. Então, Valentina, é muito intenso mesmo, e é muito ruim a gente perceber de onde vem isso, onde é que surge isso, onde é que nasce isso. E quando tem essa ligação com essa mãe, né, tão amada, que a gente quer só receber o amor dessa mãe, e essa mãe estabelece essa régua pra gente de perfeição e tal. É muito difícil, mas é maravilhoso a gente entender que a gente não precisa querer cumprir essa métrica dessa outra pessoa. É muito bonito a gente conseguir estabelecer nossas próprias métricas. Respirar fundo aqui, porque te ouvi agora, amor, e ouvi esse relato, esse dilema dessa Valentina. Logicamente, eu não preciso nem me esforçar muito para partilhar aqui com quem está ouvindo, que eu não tenho muita coisa a dizer sobre esse assunto, porque essa é uma pressão social exclusiva sobre o corpo da mulher. É mais uma das pressões e opressões sociais que é dada exclusivamente ao corpo da mulher. Não há em nós homens nenhum tipo de pressão ou apontamento de subserviência a um determinado padrão para que a gente exista. Então eu não tem nada que eu diga que possa me aproximar do que é esse conjunto e complexo combinado de tantas dores, dessa ausência dessa mãe, do reflexo, na verdade, do que é essa cobrança dessa mãe, que não é da própria mãe. É desse lugar social que tenta ditar para as mulheres quem o corpo dela deve refletir, para que elas sejam aceitas, permitidas na própria sociedade. Tem vários recortes aí, inclusive, sobre isso. A gente também sabe disso. Tem os recortes raciais, tem os recortes etários, tem os recortes que a maternidade traz, tem inúmeros recortes. Agora, todos esses recortes embaixo de um guarda-chuva de uma opressão tremenda que só acontece com as mulheres. Então, eu ouço o dilema da Valentina e ouço esse seu relato mais uma vez, amor. E fico pensando como é confrontar essas ideias dessas pressões e opressões, sabe? É uma canseira, Peu. Como deve ser pesado isso o tempo inteiro. Como deve ser o espelho diante das mulheres, no sentido de que você falou isso, né? Você já me falou isso várias vezes, que se via Sheila Carvalho, dizia, caramba, amor, mas do que é que você está falando, né? E esse espelho que vira uma lembrança da sua pressão. Ou seja, todo dia, ao se deparar com o espelho e com seu corpo nele, na verdade o que vem nesse mesmo corpo é uma memória antiquíssima dessas pressões, dizendo assim, não, você precisa caber nesse determinado lugar. E aí há uma ruptura, há um esquecimento, uma perda do que é esse corpo. Essa semana tá muito quente em Brasília, muito quente. Jura? Em Brasília. Você tá achando? E eu tenho ficado pelada, né? Assim, chega o final do dia, eu tiro a roupa. Adoro. E fico de calcinha. Opa. E essa semana a Irene disse assim, mãe, você tá andando muito de calcinha. Eu disse, filha, eu queria mais era andar pelada mesmo, porque tá muito calor, você não acha não? Aí ela disse assim, eu gosto de te ver de calcinha.
E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sei como é importante para uma criança, uma menina, ver uma mãe usando o seu próprio corpo, sabe? Sem vergonha, Existindo nesse corpo como ele existindo, é. exato, existindo nesse corpo. E o que ela vê, eu não vejo, né? Eu não vejo o que minha filha vê. Mas eu preciso sustentar o que eu vejo. Para que esse olhar dela para mim e para ela, consequentemente, seja muito generoso sobre os nossos corpos. Então, eu sempre me policiei para não estar na frente do espelho dizendo que eu podia emagrecer 5 quilos, que a minha barriga está muito mole, que a minha bunda está muito cheia de celulite. E essa disciplina eu tenho diante das minhas filhas, porque assim, isso eu não, essa herança eu não vou deixar para vocês. A gente precisa conseguir existir nesse corpo, que é um corpo lindo, que é um corpo que faz coisas, realiza coisas. Então, não é simples, é um processo de desconstrução. E aí tem uma coisa, né, que quando a gente fala do corpo, né, tem várias camadas. A gente está falando da anorexia e de um controle do corpo dentro de um padrão magro. Mas tem a compulsão alimentar, e tem a obesidade, e tem a gordofobia. E aí se estabelece uma briga para entender quem sofre mais, qual é a maior pressão. E óbvio que são dores diferentes, não tem como competir. Mas aí esse mundo contemporâneo, especialmente na internet, é assim, é uma rinha de sofrimento. É. Coloca o seu sofrimento aqui, vamos botar os nossos 2 sofrimentos para lutar. Gente, isso é não é sobre isso. A existência da Mas gente, né? é sobre isso também, Peu, porque é como se a opressão que a mulher, que uma Valentina traz para se manter magra e como isso dói nela e como isso atinge a autoestima dela e a sexualidade dela e essa percepção sobre amor, sobre pertencimento fosse menor. Então isso é pesado também, sabe? Não, esse assunto não. Você é magra, não fala. Sabe? Isso é foda. Isso é difícil. Eu lembrei de uma cena de This Is Us, que é um encontro de pessoas obesas, e aí tem Madison, que é um palitinho, assim, uma mulher muito magrinha, e ela fala sobre a compulsão dela. Ela é anoréxica, na verdade, ela vomita. E aí as pessoas gordas não conseguem acolher ela. E ela insiste ali em ficar, e ela fica amiga da Kate, né? Que é a personagem, enfim, é uma das personagens principais. Porque tem estamos juntas numa dor que ela performa de jeito diferente. Mas é uma dor que ela tem uma origem muito similar. Sabe? Eu acho que é importante a gente ter espaços onde a gente consiga dialogar sobre isso e olhar para isso, sem se sentir julgada. As populações originárias, especialmente os indígenas, e aí vou falar da parte que eu já li e não aprendi, porque não se aprende, mas já li, especialmente os ameríndios falam desse corpo como a nossa casa primordial, né? E lembrar que esse corpo é a casa primordial é lembrar muito da nossa origem, de onde a gente veio, e que esse corpo que nos cabe e que precisa caber em todos os espaços na sociedade, a gente vai perdendo isso quando a gente vai, né, se urbanizando, né, se embranquecendo, eurocentrizando. A gente esquece disso e acha que corpo é o que está ali na capa das revistas, né, no site, na notícia, em quem aparece na mídia, né? E
E aí essa opressão ela fica escancarada e velada ao mesmo tempo. Ela é sutil e violenta ao mesmo tempo. Ela é tudo ao mesmo tempo. E, e acho que esse convite vale, sabe, para pensar no símbolo que é essa casa primordial, como como essas populações da sabedoria nos falam, né? Entender que ela é casa, ela é também causa e consequência da nossa existência. Então, fico muito pensando nisso, assim, que olhar novo pode ser para esse corpo, pode vir para esse corpo. Recentemente eu pedi para minha mãe mandar umas fotos para mim da gente e ela me mandou uma foto, nossa, aliás, é uma das poucas fotos que eu tenho dessa época que eu tô com esse peso, né? E é muito louco, né? Porque a Valentina conta no e-mail dela que a mãe não notou que ela estava anoréxica, né? Que foram as pessoas que falaram. E minha mãe mandou essa foto ainda hoje é um lugar para ela de negação. Ela, ela não me viu adoecer. Ela não me viu parar de comer. Ela não me viu tentando vomitar, né? Ela achava que eu estava bem, porque aquele era o padrão dela, e é ainda, né? E quando ela me mandou essa foto, eu não tive nem, eu nem confrontei, que eu disse assim, cara, ela não vê que eu estava doente nessa época, ela não consegue ver. E quem dá o diagnóstico é minha dentista da época, porque eu vou para dentista e eu digo assim, olha, tá acontecendo alguma coisa com meus dentes estão indo para frente. Não sei se eles estão andando, tenho que usar um aparelho. E minha dentista, né, minha dentista desde criança, ela disse assim, Lua, seus dentes não estão indo para frente. Você está perdendo toda a musculatura do seu rosto. Você não tem mais carne. Por isso essa sensação de que o dente está para frente. E aí ela chama a minha mãe. E ela diz, Luanda está precisando de cuidados. E aí eu vou para terapia pela primeira vez, né? Então, são muitos processos, muitos processos. Não é simples. Não é simples. Eu sinto que, de alguma forma, eu consegui cuidar disso, né? Naquele momento. E até hoje é isso, assim. Não, eu não vou voltar para esse lugar. Eu não vou voltar para esse lugar. Eu não preciso voltar para esse lugar. Eu não preciso querer controlar o meu desejo por comida, eu não preciso. E é uma coisa que me liberta para tantas outras. Porque eu olho para a questão do controle, né? Eu sempre brinco, né? Quando eu dialogo com mães, assim, que eu vou fundar um clube Controladoras Anônimas. Porque é uma necessidade quase intrínseca das mulheres de controlar. De ter tudo ali sobre o olhar, né? E o que isso quer dizer? Isso não é uma característica à toa. Isso é uma construção social, isso é uma demanda da sociedade, do patriarcado, que a gente mantenha tudo funcionando. E a gente entende isso desde muito criança, que a gente precisa deixar todo mundo confortável e fazer tudo para todo mundo. Essa coisa cuidadora da mulher não é um aspecto do feminino. Isso é um aspecto social, que é imputado. E aí eu olho para isso nesse campo da comida e eu digo, não vou. E isso me liberta para outros tipos de controle que eu exerço, né? O que eu exerceria. E é muito, muito melhor viver desse jeito, né? Isso não quer dizer que eu vou para outro extremo, de despirocar, de foda-se. Não, é assim, eu não preciso querer controlar isso. Tá tudo bem eu sentir desejo por essa comida e eu comer essa comida e isso ser uma fonte de prazer. E quais outras fontes de prazer existem, né? Então, tem essa camada muito, muito difícil da gente acessar, né? Que diz sobre o controle. Então, nossa senhora, hoje tá difícil. Valentina, daqui eu te mando meu abraço. E Lua trouxe uma palavra agora que ela me acendeu uma lâmpada, assim, sabe, um alerta que é sobre isso, assim, essa libertação. Esse corpo
pode e talvez deva ser visto como espaço para essa libertação e não para aprisionamentos tantos, né, como você relatou no seu e-mail. Então, te mando um abraço daqui com o desejo de que seja possível essa relação de libertação com o corpo, que você possa olhar para essa casa primordial como esse espaço de libertação e não como espaço de aprisionamento, porque imagino que deva ser muito doloroso. E uma existência regada por essa dor constante, né, desde essas memórias de infância, 10 anos, 17 anos, você vem falando, você agora uma mulher de 37, né? É muito tempo de uma carga dessa dor ininterrupta, né? Que ela se manifesta de jeitos, como falei antes, tão violentos, mas também tão sutis, dentro da própria casa e lá fora na sociedade, assim. Que inferno essa prisão. Valentina tem me ajudado muito a observar outros corpos. E aí eu acho que a internet ela ajuda nesse sentido, porque existe uma diversidade de corpos. E a gente hoje pode acessá-los com muita facilidade. Então, quem são as mulheres que você segue? Por que você segue? Que você acompanha, que você vê foto, que você sabe da vida, sabe o que fez, sabe o que faz. Antes de entrar aqui, eu falei para a Peu, eu vou começar uma aula, que é uma aula de uma figura que eu admiro muitíssimo e que ela me levou a pensar no corpo sob um aspecto diferente, que é Dora, do Pelve... Viva Pelve? Viva Pelve. Porque Dora mostra um corpo que balança. E a gente não vê corpo que balança. Todo corpo balança, mas a gente acha que não. A gente acha que o bumbum tem que ser durinho. O braço não pode balançar. A coxa não pode ter celulite. Quem disse? Sabe? E aí Dora tem esse corpo que balança e ela rebola. E isso para mim foi um negócio assim, caramba, que corpo lindo, que corpo livre, sabe? Tem Alexandra, do Alexandrismos, que é uma mulher que fala muito sobre essa questão do corpo. E eu olho para Alexandra e eu acho ela uma gata. E ela é uma mulher gorda, sabe? Assim, quem são as mulheres para quem você está olhando? Isso ajuda muito a gente criar novos códigos para o nosso próprio corpo. Isso é muito, muito, muito importante. E, assim, que imagens a gente está vendo? Essas imagens elas vão compor a maneira como a gente também se vê. Né? Então, por isso que é tão nocivo, ao mesmo tempo que pode ser um caminho de libertação. Então, eu te faço esse convite, sabe? Assim, quem são os corpos que você está observando? Eles também ajudam a você se observar. Excelente, muito bom. Que dilema, hein, Valentina? Obrigado por ter partilhado com a gente, obrigado por ter aberto esse tema que eu tenho certeza que é tão caro para você, tão importante, e trazer aqui. E esse dilema eu posso dizer com absoluta convicção que é um dilema que vai dialogar com muita gente. É daqueles que a gente fala, que as pessoas dizem, eu poderia ter escrito esse dilema. Obrigado pela partilha. Obrigada, Valentina, querida. Você não está só nesse processo. Você, por não estar só, você pode lembrar e saber que dá para sair desse mar tão profundo e respirar, sabe? E lembrar que esse corpo nada, esse corpo boia, esse corpo se movimenta e esse corpo pode ser uma fonte de prazer incrível, pode ser uma fonte de descobertas sensacionais, porque é nossa casa e ela precisa ser habitada por nós, em primeiro lugar. Isso aí. Muito obrigado por essa quinta-feira. Se você está aqui com a gente até esse final de episódio, a gente queria mandar um abraço, agradecer, falar que ainda dá para você fazer parte da nossa comunidade de Dilemas Raiz.
Ainda dá. Por enquanto, ainda dá. Né? Olha, senti Teremos novidade em breve. Ainda dá para quem quiser apoiar e fazer parte da comunidade. Basta entrar em www.redeamparo.com.br/amp. AMP. Lá tem as instruções de como você faz para apoiar o Dilemas. E agora, também junto com a gente, a partir desse mês, O Coração é o Norte, de Júlia Branco e Michele Gonçalves, duas amadas que tem um podcast lindo nessa podosfera de meu Deus. Ouçam Coração é o Norte, porque vale a pena. Vale demais. Muito obrigado quem estava com a gente até aqui. Mande seu dilema para luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. E se quiser, se lhe aprouver, pode mandar inclusive para os dois. Manda, por favor, melhor facilita. Jeito, facilita na hora que a gente vai fazer a curadoria. Muito obrigado, um beijo enorme para vocês. A gente se encontra quinta que vem. Um beijo e até quinta. Solta a vinheta, acabou! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.